o poder de dividir entre almas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos de cada coração, através da palavra de Deus. Quando os discípulos saíram a pregar o evangelho, eles voltaram dizendo para Jesus assim: os espíritos imundos se submetem pelo poder da tua palavra. Quando nós falamos do teu nome, quando pregamos o teu evangelho, até os espíritos imundos se submetem, porque há um poder incomparável na palavra de Deus. A palavra de Deus em si, ela tem poder. Eu gostaria que tu abrisse tua Bíblia agora no livro de Mateus 9, do verso 1 ao verso 13. Nós estaremos lendo a palavra de Deus a partir de agora. Então, eu quero que cada pessoa possa meditar na palavra de Deus, porque ela, no entanto, traz refrigério para a nossa alma, ela pode transformar as nossas vidas, porque Paulo disse assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E quão preciosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas e dos que fazem ouvir a salvação. Então as pessoas creem em Cristo pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Entendeu? Pela fé os antigos subjugaram o reino, fecharam boca de leões, da fraqueza tiraram força, colocaram o exército a fugir deles. Então é muito interessante quando nós meditamos e olhamos para a palavra de Deus. E eu vou convidar agora a Rosângela para começar a leitura ali, o capítulo 9, do verso 1 ao verso 13. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Amém. Jesus Cristo, ele ensina a gente que ele veio me chamar veio chamar você. Muitas vezes nós pensamos assim, que nós temos que levantar e sair correndo e ir até Jesus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que Deus veio até nós. Nós não tínhamos condições de ir até Jesus. Ele, primeiramente, veio até as nossas vidas. É muito interessante isso. Ele veio até a nossa vida e nos resgatou. Paulo, quando ele fala da vida do ser humano, ele não fala de um ser humano vivendo assim, andando, articulando, procurando Jesus. Ele não fala disso. Um dos maiores pregadores entre o povo gentio, que foi Paulo, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e
Deus nos ressuscitou em Cristo juntamente com Ele. Então, nós já não tinha mais vida. Nós já não tinha mais vida. E aí, no entanto, Cristo veio até a nossa vida. E vai lá e nos resgata. Veio nos buscar. E o momento em que alguém é resgatado por Cristo, ele recebe a ordem de Jesus. Agora você foi resgatado, vai lá e traga mais alguém. Resgata mais alguém e traga até mim. Nós vamos procurar agora tirarmos lição disso que você acabou de ler. Sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. É uma coisa interessante que tem pessoas que têm toda a liberdade de procurar Jesus, de olhar para a palavra de Deus e lembrar do que falou o grande profeta Isaías, quando ele disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e te converte ao Senhor, e volte para o teu Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aí nós olhamos assim que o paralítico não tem condições de ir até Jesus, mas alguém tem condições de pegar o paralítico e levar até Jesus. Muitas vezes eu posso estar assim olhando, eu tenho condições de ir até a presença do Senhor pela sua graça infinita, sempre pela graça de Cristo. Graça, favor e merecido de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido dele. Quando eu olho para a salvação, que é pela graça, pela fé, eu fico a pensar assim: bom, eu não merecia ser um salvo, mas eu sou salvo. Eu fui salvo. Eu fui resgatado. Você foi resgatado porque pela graça de Cristo. Aí você vai permanecer no pecado? Claro que não. Como permaneceremos nós no pecado, nós os que para o pecado já morremos, e estamos vivendo agora o momento da graça, o momento da vida que nós não merecíamos, mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados. Alguém leva o paralítico. Isso nós tiramos uma lição tão grande para a nossa vida, que quando alguém não pode se levantar de onde está, você é capaz de, com a saúde espiritual que você tem, com a saúde física que você tem, você ir até essa pessoa. Olha que lição linda a gente tira da palavra de Deus. Você pode ir até essa pessoa. Na noite de hoje, nós vamos estarmos no final do culto orando por pessoas, pedindo para Deus abençoá-lo e lembrando que tem pessoas sentadas à beira do caminho. Tem pessoas cansadas. Tem pessoas oprimidas, tem pessoas sobrecarregadas, tem pessoas que não têm mais força física e nem espiritual para ela se levantar e chegar até um socorro presente na hora da angústia dela, que é Jesus. Mas como você tem uma saúde espiritual, você é capaz de fazer quanto alguém fez trazendo o paralítico em cima de um leito e levar até Jesus para ele receber a bênção. Você é capaz de, com a tua oração, com o teu pedido, com o teu esforço, com a tua vontade, com a tua abnegação, você sendo uma pessoa abnegada, você diz: bom, vou fazer algo por alguém que está precisando agora e não tem condições dele mesmo se levantar e ir. E nós vimos então agora quando Jesus faz todos esses milagres. Ficou a pensar assim, que você leu aí na palavra, e alguém diz assim: mas esse homem perdoando o pecado? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Como é que Jesus está? Como é que esse homem está perdoando o pecado aí? E você leu na palavra de Deus, quem eram as pessoas que falaram isso? Quem foi a pessoa que falou isso? Você vai responder ou não? Escriba. Quem eram os escribas? Eram letrados na lei. Letrados na lei, doutorzão, parabéns para ti. Se ninguém aqui participar, não tem prêmio, vai levar para os prêmios. Se você não participar, você não vai ganhar prêmio, não. Pessoas que tinham conhecimento em partes, e, no entanto, vendo Jesus fazer aqueles milagres extraordinários que ele fez, curando, libertando, e nós estudando o livro de Mateus, que nós estamos estudando, vamos estudar o livro todinho. Começamos lá no Mateus 1 e vamos até o 28. Aí você fica a pensar assim, ó, Jesus veio para curar, nós estudamos antes, né? Que ele veio para curar todos
os oprimidos de quem? Tiago. Então ela falou, para ganhar um prêmio sozinho, o prêmio é grande. Ele veio para curar todos os oprimidos do diabo. Ele veio para isso. Aí nós ficamos a imaginar assim, ó, é muito maravilhoso você poder sair da tua casa, ou mesmo na tua casa, você levantar pela manhã, à noite, ao meio-dia, você ter aquele tempo para Deus e você dizer assim, eu vou adorar Jesus agora, eu vou ir até Jesus agora. Eu quero me encontrar com Ele, eu quero tocar nele com saúde. Se tu estiver doente também, tu não é impedido de chegar até Ele. Mas não tem nada mais maravilhoso do que você assim, benegado. Eu vou ir, Senhor, fazer isso, porque desejo o meu coração de chegar diante de Ti agora e adorar o Teu grande e poderoso nome. E então, Jesus diz a palavra dele aqui, que ele, vendo o que na vida do paralítico, o que ele enxergou na vida do paralítico? O que ele enxergou na vida do paralítico? Hã? Ele enxergou no paralítico fé. Ele olha para o paralítico e diz assim, bom, você acredita? Está aqui porque você acredita nisso. A fé é o maior fundamento que existe. Se alguém alguma vez discutir com você sobre Deus, sobre a existência de Deus, você muito, você pode dizer assim, eu acredito pela fé. É pela fé. Um dia, Jesus, no entanto, quando alguém tentou fazer uma média com Jesus, e disse assim, ó, bem-aventurado o ventre que te concebeu e os seios que te amamentaram. Alguém falou isso para Jesus. E Jesus disse, não. Mais bem-aventurado é os que não... E creram. E creram. Aprendeu com quem isso, né? Mais bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu, no entanto, acredito que eu estou aqui agora e que no reino da glória, num lugar lá em cima, lá no cume do hotel, no lugar mais alto, tem alguém olhando para mim. Tem alguém olhando para você. Tem alguém te contemplando. Tem alguém te enxergando. Alguém que contempla todos os passos da tua vida. Todos os teus afazeres. E um dia desses eu preguei e falei para vocês o seguinte, que se há texto na Bíblia que todo ser humano e todo cristianismo precisa conhecer, é este, que tudo que fizeres às escuras será revelado na mais clara luz. E que para Deus não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada para Deus. O ser humano, problema nenhum. Mas para Deus não tem nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ele, no entanto, quando olha para o paralítico, ele vê no paralítico uma fé, uma fagulhazinha de fé. E ele, no entanto, disse, vai, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os seus pecados. Quando eu olho na questão do perdão dos pecados, eu fico a imaginar assim, o momento em que o profeta Isaías escreve o livro de Isaías, e diz assim lá no Isaías, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a primeira coisa, Jesus diz assim para o paralítico, teus pecados estão perdoados. Perdoei teus pecados. E na tarde de hoje eu estava meditando na palavra de Deus e lendo no livro de Isaías também, 43, 25, de que Deus é um Deus que ele perdoa os nossos pecados e não somente perdoa, mas ele perdoa e esquece. Ele perdoa os nossos pecados e esquece. Se há uma coisa que Deus esquece, é dos nossos pecados, quando nós se arrependemos no arrependimento. Os pecados são cancelados. Quando você acredita, confia e vai até Cristo, os teus pecados são cancelados, são apagados os teus pecados. A palavra de Deus diz assim, dos teus pecados não mais me lembrarei. Coisa maravilhosa. O ser humano, quando ele se aproxima de Deus, ele perdoa os pecados, ele não lembra mais dos teus pecados. Bom, isso aqui eu já passei uma borracha em cima. Já perdoei, já apaguei. E deles
eu não me lembro mais. Nós muitas vezes ainda ficamos ali, entendeu? Muito parecido com o bichinho aquele que nós lemos a semana passada, né? Que saíram lá e se precipitaram no mar, morreu, não sobrou nenhum. O que eram os bichinhos? Porcos. Os porcos, isso aí, ó. Não sobrou nenhum. Nós ficamos fuçando. Mas tem tal coisa lá que ainda eu acho que Deus está lembrando. A Bíblia diz que dos pecados nossos, quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais. Perdoou o paralítico e deu saúde para ele. E mandou que ele levantasse e andasse. Sempre tem alguém para olhar, no entanto, mesmo sem fazer nada. Está ali o homem olhando ali, vendo Jesus fazer o milagre. Ele não faria nada pelo paralítico, mas quando viu Jesus fazer, ele resolveu acusar. Quem é que pode perdoar pecado? Esse homem está perdoando pecado. Quem é que pode perdoar pecado? Jesus tem o poder e a autoridade